Oi, gente. É um prazer encontrar todo mundo mais uma vez aqui no República Agro. E hoje, para tratar de um assunto muito interessante e muito palpitante, que está nos jornais e na mídia todos os dias: a competitividade da carne brasileira. Mercado, como é que essas coisas estão avançando, horizonte futuro. E para isso, vou ter um craque vai falar conosco, um especialista na área, que é o professor Fernando Sampaio. Fernando Sampaio, engenheiro agrônomo, formado em Piracicaba, na Luiz de Queiroz, em 97. Mas estudou em Angers, na França, onde fez um curso exatamente sobre mercado de carne. E trabalhou com esse tema na França, na Holanda também. Depois veio ao Brasil. E no Brasil assumiu várias funções ligadas a esse mercado de carne e com uma ênfase para o tema da sustentabilidade da produção agropecuária e da carne brasileira. E hoje o Fernando é o diretor de sustentabilidade da ABEC, que é a Associação Brasileira da Indústria de Exportação de Carne. Os frigoríficos que exportam carne, portanto, ele trabalha com o que há de mais moderno e delicado no mercado global. Fernando, prazer recebê-lo aqui na República. Bem-vindo. Tudo bem com você, Fernando? Obrigado, doutor Roberto. Obrigado pelo convite aí para estar com vocês aqui no AgroMais. Olha, gente, o Fernando, estão vendo, é um jovem. Eu o considero uma das maiores esperanças dessa geração jovem que entende mercado. O Fernando é craque, vocês vão ver como ele é um especialista nessa área. Fernando, vamos direto no assunto que traz você para conversar comigo aqui hoje. Mercado de carne. Queria que você fizesse um apanhado geral, colocando a posição do Brasil em termos de competitividade. Depois, sustentabilidade, qualidade, mas vamos falar primeiro de competitividade da carne brasileira, como está no mercado global e horizontes para isso, Fernando. Bom, vamos lá, doutor. Assim, só para fazer dar um contexto histórico, né? A BIEC nasceu lá em 1979. O Brasil vamos dizer, a gente exportava basicamente carne enlatada, né? Alguns cortes, mas a gente já tinha uma indústria nacional importante, né? Um rebanho que vinha crescendo. Mas aí você tem, a partir que eu considero ali, a partir do começo dos anos 2000, algumas mudanças significativas. Primeiro, você tem uma evolução do status sanitário do país, né? A questão sanitária é o primeiro passo de acesso a mercados, né? E como o Brasil foi evoluindo, erradicando febre aftosa, enfim, isso foi abrindo algumas portas. A Europa era, então, o principal comprador do país, né? A Europa sofre, e eu estava lá, né? Eu fui testemunha, eu estava lá na Europa quando a crise da vaca louca causou um impacto muito grande no setor europeu. A Europa também exportava carne, virou um importador líquido. Você teve problemas de aftosa na Europa, na Argentina e naquela época ainda no Rio Grande do Sul, no Uruguai. E o fato é que o Brasil substitui a Argentina como grande fornecedor da Europa. Em 2002, a Rússia abre o mercado para a carne brasileira, e aí o Brasil começa a mandar um monte de carne para a Rússia também. E naquela época, o senhor lembra, né, do Dr. Pratini de Moraes na BIEC, o pessoal aí saindo, né, com a malinha, visitando vários países para abrir mercado, países do Oriente Médio que compravam carne da Europa passaram a comprar carne brasileira. O nosso mercado foi meio que migrando ali, né, da Europa para a Rússia, para o Oriente Médio, e nos últimos anos na Ásia, onde está concentrado tanto o crescimento de renda como de população. A gente começou a vender em Hong Kong há algum tempo aqueles miúdos, tripa, tendão, coisa que ninguém queria, e aí eles começaram a comprar carnes, a China começou a habilitar alguns frigoríficos, permitir a entrada de carne brasileira, e hoje a China é o grande comprador nosso, né? Hoje... Quanto, assim, Fernando, quanto que a China compra hoje do total Brasil que exporta de carne? É quase 60% da nossa exportação. 60%. Então assim, e assim, foi um negócio que se acelerou muito nos últimos anos, né? A demanda, essa classe média chinesa ganhando melhor, comendo mais proteína, isso virou grande mercado. Mas naquele tempo ali, né, no começo ali dos anos 2000 até 2008, a crise financeira de 2009, foi também o período que o Brasil mais cresceu na exportação,
Em 2004, a gente já era o maior exportador mundial. Foi o período que as empresas brasileiras se profissionalizaram e tiveram investimentos públicos para isso, viraram grandes multinacionais. Então, o Brasil virou esse grande player, né? A gente tem uma indústria que é moderna, preparada para exportar, a gente tem o maior rebanho comercial do mundo, uma tecnologia de ponta na produção, e a gente tem uma demanda global que foi crescente, como eu falei, puxado principalmente pela Ásia, mas nos países em desenvolvimento, né, o consumo de carne é diretamente ligado aí à renda das pessoas, inclusive aqui no Brasil, né, a população ganha mais dinheiro, ela come mais carne, porque essa conexão é muito forte nesses países em desenvolvimento, né? O que aconteceu na China também está acontecendo em alguma medida ali em outros países do Sudeste Asiático, nesses países do Oriente Médio, e vai acontecer na África também em um futuro não tão distante. Então, a gente tem, de fato, uma oportunidade muito grande de continuar sendo esse grande fornecedor mundial, né? O senhor falou de competitividade, assim, eu queria fazer uma diferença aqui entre o que a gente fala, né? Acessar mercado é uma coisa, acessar mercado depende basicamente de uma escadinha que é garantias sanitárias, ou seja, a gente precisa atender requisitos sanitários para acessar novos mercados, acordos comerciais, que é onde você define cotas, tarifas e essas coisas que também te dão acesso, e imagem, né? Imagem em geral do teu produto, do teu setor. Isso é acesso ao mercado, né? Competitividade depende de uma série de coisas aqui. Eu acho que a CNI, que é a Confederação Nacional da Indústria, estuda isso muito bem. Aí entra toda a parte tributária, trabalhista, câmbio, infraestrutura, enfim, tem uma série de questões com as quais o Brasil ainda se debate. Mas a nossa grande vantagem é que, assim, o Brasil realmente tem poucos outros lugares do mundo que conseguem produzir carne como a gente produz. Agora, Fernando, tem essa permanente disputa entre a carne de origem zebuína de carne de origem europeia. A questão da gordura marmorizada. Como é que está esse negócio hoje de preferência mundial em relação aos dois tipos de carne? Nós fizemos uns anos atrás um estudo de branding, né, para estudar a marca da carne brasileira, ou a percepção que se tinha da carne brasileira, e nesse estudo o pessoal que trabalhou com a gente nisso criou uma espécie de hierarquia da carne, né? Você tem a carne ingrediente, que é uma carne, por exemplo, que vai ser usada para fazer uma sopa enlatada, uma lasanha congelada, fazer algum embutido. Essa é a carne ingrediente, né? Ela serve aí de matéria-prima para produtos industrializados. Você tem uma carne culinária, que é uma carne que a dona de casa usa no dia a dia para fazer refeições para a família, que você vê em restaurante por quilo, né? E você tem a carne gourmet, que é esse steak marmorizado que está lá nos restaurantes de luxo, e que custa, evidentemente, muito mais caro. E assim, o Brasil consegue produzir de tudo. Essa é a nossa vantagem, né? Só que lá fora, quando você fala em carne de qualidade, as pessoas pensam na Argentina, as pessoas pensam no wagyu japonês ou numa carne australiana, dependendo do lugar que elas estão, né? Então o Brasil é pouco lembrado por isso. Apesar da gente também conseguir produzir essa carne, não existe essa conexão ainda na mente das pessoas, que é um negócio que a gente vem tentando trabalhar nos projetos nossos de promoção comercial. Mas o mercado global, o grande volume, não tá nessa carne gourmet, né? Ela está na carne que dá commodity mesmo, né? Que é preço e volume. Como eu falei, a maior parte dos nossos mercados, incluindo o nosso mercado interno, 70% da carne produzida fica no Brasil, são mercados de países em desenvolvimento, ou seja, preocupados ali com volume, com preço, né, e com uma certa garantia de qualidade sanitária, tá?
Mas tem um trabalho a ser feito, sim, na imagem do Brasil como também um produtor de carne de qualidade. E estamos fazendo isso, Fernando? Estamos, né? A gente tem feito desde bastante tempo, a gente tem o nosso convênio com a Apex, que é a Agência Brasileira de Promoção de Exportações. Então, em alguns mercados onde a gente enxerga oportunidade, a gente está promovendo essa imagem do Brasil como, né, um produtor dessa carne gourmet também. Mas o fato é que em alguns mercados, assim, que hoje tem uma presença muito forte de Estados Unidos ou de Austrália, a gente está entrando em nichos diferentes de mercado, né? O Brasil está fornecendo volume e quantidade, e esses países têm entrado nos nichos aí de valor mais agregado, mais alto. Mas tem espaço, sim, para crescer e competir, né? Isso aí me leva a uma outra questão. Nós estamos terminando aqui a nossa primeira parte do programa, mas rapidinho. O preço da nossa carne é melhor, pior, mais alto, mais baixo? E os nossos competidores? Como é que é isso? Ainda é um preço intermediário, né? O nosso preço médio não é alto, porque a gente... o único mercado que a gente acessa que paga mais caro pela carne é Europa, né? A Europa é o mercado, por isso que a Europa é tão relevante para a gente manter como mercado, porque é o mercado onde a gente exporta os cortes mais caros da carcaça, o filé mignon, contrafilé, alcatra. Ainda assim, o preço que se paga pela carne brasileira é menos do que estão pagando por carnes de outros fornecedores, tá? Então, tem uma questão de qualidade, tem uma questão de reputação, tem muito trabalho ainda a ser feito para a gente tanto melhorar e acessar mercados que pagam mais caro, que é o caso de países como Japão e Coreia, que há muito tempo a gente vem tentando negociar, como melhorar o preço nesses mercados que a gente já acessa. E aí entra todas essas questões aí de imagem do país e da carne. Ok, Fernando. Vamos fazer um pequeno intervalo agora. A gente volta em seguida. Segura as pontas aí, pessoal. Voltamos rapidamente para continuar essa conversa muito boa com o Fernando Sampaio. Oi, gente. No República Agro de hoje, estou conversando com o Fernando Sampaio. Fernando Sampaio é dessa geração jovem, está em mercado, é o maior craque na área de carne no Brasil e grande craque no mundo, respeitado no mundo inteiro também. Fernando já contou na primeira parte do programa aqui sobre deu uma visão geral de mercado de carne brasileiro lá fora, né? Como é que nós estamos avançando e as possibilidades, inclusive sobre preço. Fernando, deixa eu fazer uma pergunta para você, um pouco mais delicada. Eu ouvi há poucos dias da imprensa que a FAO está soltando um programa para reduzir o consumo de carne no mundo. De vez em quando aparece uma campanha contra, não vai comer carne segunda-feira. De vez em quando tem uma campanha contra a carne. Como é que você vê esse negócio, Fernando? Por que isso acontece? Doutor Roberto, bom, a gente vê, né, essas notícias e assim, eu acho que existe um grande ponto de interrogação em cima do Brasil, principalmente, se a gente consegue de fato atender essa demanda global toda de forma sustentável, tá? Porque o que está na cabeça dessas pessoas é assim: se o mundo inteiro começar a comer carne igual os países ricos comem, né, o planeta não vai aguentar, porque a pecuária é vista como uma fonte de emissão de gás de efeito estufa e também como um vetor de pressão no desmatamento. Então, quando eu falo que tem esse ponto de interrogação em cima do Brasil, que é o que a gente tem que responder, é que o Brasil consegue sim, né? A gente consegue produzir mais e ao mesmo tempo reduzir esse impacto que a pecuária tem em cima do ecossistema. Como é que a gente precisa fazer isso? Primeiro, tem uma questão muito clara que é a do desmatamento.
né? A gente precisa desvincular cadeias de commodity do desmatamento, especialmente em países tropicais. Então, hoje você tem centenas de compradores, empresas multinacionais, varejistas, indústria de transformação, com compromissos públicos de não comprar desmatamento. Tá? E aqui no Brasil a gente ainda está discutindo desmatamento legal, ilegal, enfim. O desmatamento tem que acabar, ponto. Agora, desmatamento ilegal se trata com comando e controle, desmatamento legal se trata com incentivos. O fato é que a gente tem muito espaço para aumentar a produção sem precisar de novas áreas para isso, né? A pecuária ainda tem um gap gigante de produtividade, onde dá para produzir muito mais, e a gente está vendo isso acontecer nos últimos anos. Se a gente olhar a pecuária brasileira, a área que a pecuária ocupa, ela diminuiu, porque as áreas antigas de pasto estão virando principalmente soja, cana e eucalipto. E a nossa produção continua aumentando porque você tem novas tecnologias sendo incorporadas ali, você tem integração, você tem suplementação, reforma de pastagens, enfim. E a boa notícia é que você consegue fazer isso e melhorar a produtividade, aumentar a produção e, ao mesmo tempo, reduzir emissões, né? Por isso que chama agricultura e pecuária de baixo carbono. Quer dizer, a gente produz mais, mas, ao mesmo tempo, está reduzindo impacto. Então, a gente precisa levar essas respostas para o mundo, né? Esse é um dos motivos pelos quais a gente está indo como a BIEC lá para a COP, é para falar que, né, comer inseto, parar de comer carne, não adianta nada, só vai ser uma penalidade em cima de populações mais pobres. A gente precisa começar a produzir melhor, né? Reduzir desmatamento, desvincular a produção de desmatamento e melhorar a produção para que ela possa também ajudar como solução na questão climática. Você tem razão. A própria integração lavoura-pecuária-floresta, que foi um programa que eu lancei enquanto estava no governo, tem ajudado muito a pecuária a se tecnificar, né, Fernando? E esse é um tema que o Brasil pode ensinar a outros países tropicais a fazer também. Podemos replicar a informação para aumentar a produção de carne sem desmatamento. Exato, é um modelo. Assim, o Brasil tem tudo para liderar um novo modelo de desenvolvimento de agricultura tropical, né, que concilia aí produção e conservação. E eu acho que o Brasil tem, sim, de fato, um papel a cumprir nisso, né? E da mesma forma, a Amazônia, né, que é a grande questão, assim, eu acho que o futuro do nosso setor, do setor da carne, da pecuária, depende muito do futuro que a Amazônia vai ter, né? Hoje a gente sente isso de compradores tentando ir para um lado de, sabe, livre de Amazônia, né? Tem comprador de carne de couro que fala, olha, de Goiás para cima, de São Paulo para cima, eu não compro nada, porque o cara quer fugir do risco. E isso, primeiro, que não ajuda em nada a resolver o problema, né? E segundo é que o mercado a gente vê como um grande incentivo também para a melhoria das cadeias produtivas. O Brasil só melhorou de produtividade nas últimas 2 décadas porque estava inserido num mercado global de proteínas, né? Então, o que a gente tem que fazer é dar uma visão nova para a produção nossa na Amazônia. Então, a gente está dizendo isso, né? Primeiro, precisa controlar o desmatamento, o governo tem que exercer a função dele de controlar, de ordenar o território, de fazer regularização fundiária e ambiental. O privado tem que fazer esse controle em cima da sua cadeia produtiva, mas a gente enxerga que nessa infraestrutura que está instalada hoje na Amazônia, né, em ter clusters em volta dessa infraestrutura de uma pecuária que pode ser regenerativa, de baixo carbono, que vai produzir mais e melhor, e que é mais lucrativa para o produtor, com um impacto muito pequeno, né, ou até sequestrando carbono, por exemplo. Fernando, o governo federal está com um programa, isso é um programa muito interessante, de recuperar 40 milhões de hectares de pastagens degradadas, né? Quer dizer, isso está na direção do que você está dizendo. Vai ter uma produção mais sustentável, sequestrando carbono, reduzindo as emissões, portanto, ou segurando o processo de emissões de maneira bastante sustentável. A pergunta, então, é isso. Nós temos uma pecuária sustentável do ponto de vista tecnológico. Ela é praticada por todo mundo hoje ou tem diferentes ilhas? Você trabalhou muito tempo no tema da pecuária sustentável, né?
Como é que você vê esse universo brasileiro em termos de sustentabilidade? Doutor Roberto, a gente tem na pecuária, porque assim, na soja, se olhar a soja, o cara que era ruim na soja já quebrou faz muito tempo, né? Na pecuária, não. A pecuária, ele persiste porque a pecuária é mais resiliente, né? Esses produtores são muito pouco endividados na pecuária, tem muito pouco acesso, né, ao sistema de financiamento de bancos. Mas o número que a gente tem é 76% da área ocupada hoje com pecuária tem uma produtividade abaixo da média. Por isso que eu falo que 76% tem uma produtividade abaixo da média, ou seja, a gente está desperdiçando terra para fazer uma pecuária de baixa produtividade. Por isso que eu falo que o gap é gigantesco. A gente pode enxergar isso como um problema, mas também como uma oportunidade muito grande. Toda a demanda futura de produção agrícola pode crescer em cima dessas pastagens, seja em regime de integração, né, ou mesmo, né, arrendando essas áreas, como está acontecendo. E tem um espaço muito grande para, se a gente subir um pouco o nível de tecnologia dessas pastagens, a gente vai ter uma produção de carne também para atender toda a demanda crescente sem desmatamento. Então a gente enxerga isso como uma oportunidade. Eu acho louvável a iniciativa do Ministério da Agricultura desse programa de pastagens. Agora, o que eu acho que falta no Brasil é a noção, né, de inteligência e ordenamento territorial. Onde estão essas pastagens, onde vale a pena investir, né? Como é que a gente planeja a ocupação do território, que hoje é toda meio aleatória, né? Então, o governo tem instrumentos bastante poderosos para direcionar esse ordenamento do território. O primeiro é crédito, né? Você investir onde faz sentido investir, e o segundo é infraestrutura, né? Se você faz uma estrada, asfalta uma estrada aqui, a soja vai para cá, não vai para o meio da floresta. Então, eu acho que o Brasil precisaria juntar forças em torno de planejar melhor o uso e ocupação do solo no futuro. Estratégia, basicamente estratégia. Fernando, a conversa está muito agradável, mas nós temos que ir para o fim aqui. Eu vou fazer uma última pergunta para você, se você puder dar uma pincelada nesse rapidamente. E o tema da carne industrial, da carne vegetal, como é que é? Isso atrapalha a gente ou não? Olha, eu acho que ainda tá longe de ser, né? Você tem carne de laboratório, carne vegetal. Eu tive em debates recentes, ouvindo também especialistas lá na Nuga, que é a maior feira de alimentos na Alemanha. E assim, esse povo ainda está longe de entregar o que prometeu, né? O fato é que ainda vai ter, por um bom tempo, a necessidade da produção animal mesmo, entregando essa proteína na maioria dos países do mundo. Muito bom. Fernando, olha, muito obrigado por essa conversa esclarecedora. Somos competitivos, somos sustentáveis, somos eficientes. E você deixou aí 3 mensagens para nós. Primeiro, o mercado tende a crescer, o mercado consumidor de carne tende a crescer. Segundo, o Brasil pode melhorar muito a sua oferta com a melhor aproveitamento tecnológico e com sustentabilidade da produção. Terceiro, tem que ter estratégia pública e privada, a gente aproveitar bem as áreas disponíveis e ganhar esse mercado todo que nos espera aí fora. Acho que essa mensagem do Fernando é que tem que gravar aqui. 3 temas que nos dão uma chance muito grande de avançar no mundo da proteína animal. Fernando, muito obrigado. Sucesso lá na Copa para você. Obrigado, doutor Roberto. E só um último recado também, que é a da rastreabilidade, né? Que é a gente adicionar essas garantias ambientais às garantias sanitárias para poder continuar vendendo bem a nossa carne lá fora. Mas é isso. Obrigado pelo convite. Tá certo. Quando eu falei em tecnologia, a qualidade estava implícita também. Mas foi bom você sublinhar esse tema, Fernando. Muito obrigado, Fernando. Gente, muito obrigado pela atenção e até a próxima, se Deus quiser.